E agora a gente vai falar sobre organização de geladeira. Parece fácil, mas não é não. Como é que a gente pode colocar todos esses alimentos quando a gente chega do mercado ou da feira dentro da geladeira de forma organizada? Quem sabe isso é a Eliana. Eliana Fontana pode entrar. Tudo bom, Eliana? Tudo bem, Renata? Obrigada pela participação. Obrigada, bom dia. Bom dia. Eliana, como que a gente pode organizar todos os alimentos, as bebidas, né, os laticínios na geladeira? Porque uma geladeira organizada, o alimento dura mais e também você consegue achar as coisas de forma mais fácil, né? Você acha de forma mais fácil, você perde menos alimentos e você gasta menos. Porque você, né? às vezes, você coloca uma fruta, um legume mais delicado, mais próximo do motor, ele pode Isso. congelar e estragar, né? Pode congelar e estragar. Você também pode estragar a geladeira colocando alimentos perto das saídas de ar. Porque não vai ventilar, Não né? vai ventilar. Agora, tá? então vamos começar a mostrar na prática agora mesmo. Como é que a gente começa? Começa com alimentos ou com legumes, com frutas? Como é que começa? Então, podemos começar Vamos com a qualquer gaveta, um. então. Vamos lá. O que a gente põe na gaveta da geladeira? Ai, não posso ficar descosta. Gaveta da geladeira. Na gaveta, você sempre vai guardar frutas e legumes. Frutas de preferência aqui em cima. Então vamos dar as nessa frutas. parte. Pronto, nas frutas. Você pode colocar as frutas aqui. E aí, uma forma legal de você guardar é colocar dentro de uma caixa organizadora, por exemplo. Você pode colocar as frutas que estão mais maduras. Você pode deixar, aqui está mais verde, dentro da gaveta e deixa as que você vai utilizar primeiro, para não perder. Um costume que a gente tem, por exemplo, maçã. A gente compra maçã na feira e já guarda direto. Não dá, tem que higienizar antes, né? Algumas frutas você higieniza antes, outras, por exemplo, como morango, não. Porque aí estraga, né? Porque estraga. Então, depende da fruta. Todas essas que estão aqui você pode colocar. Tá, você higieniza. É maçã, laranja, pera, manga, a ameixa, né? Maracujá, tudo você pode deixar na geladeira. Já higienizado. Já é higienizado, Já. porque não vai estragar, né? Isso. Outra coisa que você pode deixar, tanto nessas caixas, como você pode colocar num pote fechado, intercalado com papel toalha, são as verduras. O que você vai fazer? Você vai higienizar, centrifugar, e aí você coloca forra de papel toalha, aqui, onde você vai colocar, coloca uma camada de folhas, uma de papel. O que o papel faz? Ele absorve? Ele absorve. E você fica até 15 dias com a salada limpinha na geladeira. Já tira a prática, a gente estava falando agora da importância também de ter a comida congelada para ser rápida. Isso também já facilita na hora de você quiser comer alguma coisa, né? Quando tá com pressa. Você vai fazer uma salada, você vai pensar em lavar, às vezes você desiste. Não, ela já está limpinha por muitos dias. No mínimo 10 dias você consegue deixar. O alface. O alface, rúcula. Rúcula é a mais delicadinha, fica um pouco menos. Mas alface, por exemplo, fica 10, 15 dias. Tá, então vamos mostrar lá na gaveta. Então, vamos lá. Então na gaveta a gente põe frutas e legumes, Isso, geralmente. Tá. Você pode utilizar uma caixa dessas. Para as frutas, se você não vai fazer essa parte de higienização e colocar o papel, você tem que usar alguma coisa que tenha essa abertura para respirar. Ventilação. Tá? E aí você vai colocar fora. Vamos colocar fora. E cada parte da geladeira tem temperatura diferente, por isso que você tem que saber onde colocar os alimentos. Exatamente. Né? Então, uma coisa importante. Você pode colocar aqui as frutas que você vai consumir primeiro e dentro da gaveta você pode colocar as outras coisas. Tá. Outras frutas. Pode ou colocar legumes. soltas ou sempre em embalagem? Pode colocar solto. Pode colocar solto, tá. Pode. E se for embalagem, é bom dar um furinho. Tá? O Pra ela não plástico que suar. vem da feira, é ideal colocar ou não? Não é o ideal. O ideal seria você ter Tem uns rolinhos de saco plástico descartáveis, destacáveis, quer dizer, que você pode colocar, é melhor. Tá? Depois de higienizado, inclusive. Então, as verduras aqui. Tá? Um exemplo, carne. A carne crua, você nunca deve colocar nas primeiras prateleiras, porque ela pode gotejar. E sujar tudo. Não é só sujar, ela pode contaminar os alimentos. Nenhuma carne você deixa aqui em cima, Põe crua. aonde? Sempre na mais baixa que você tiver antes das frutas. Tá. Tá? E em tigelas também.
Nunca naquele plástico que vem do açougue, né? Nunca, é. Tá. Aqui a gente tem como se fosse um refrigerante ou uma garrafa de água. Aqui você tem alguns organizadores para geladeira. Um deles é esse aqui, para garrafas. Você tem para garrafa de vinho, é esse pequenininho, e o maior igualzinho para garrafa de refrigerante. Tá? O ideal então é que a pessoa, se a geladeira não viajar com esses aparatos, o ideal é comprar, né? Porque a garrafa não fica rolando. E não corre risco de quando você abrir ela tombar, Isso, né? ela tombar. Ovos, isso eu acho que muita gente sabe, né? Apesar da geladeira vir com algumas virem com com o ovo ali, né? Porte para ovo. Exatamente, com o suporte já da geladeira, é o pior lugar para você guardar. Por que não guarda ovo na porta da geladeira? Ovo e derivados de leite. Por quê? Porque a porta, ela sofre muitas oscilações de temperatura. Porque abre bastante, Porque abre demais. Então, com a oscilação de temperatura, o ovo e os derivados de leite podem ficar contaminados. Podem estragar. O ovo, essa é a embalagem que veio do mercado. A gente guarda na embalagem que veio do mercado? Pode guardar. E também tem embalagens próprias para ovos também, assim de acrílico também, Tem as de né? acrílico e se você não quiser comprar, você pode colocar aqui. Ou numa tigela. Em alguma coisa aberta também, não tem problema. Pote de sorvete, né? Às vezes você consumiu sorvete, exatamente. pode colocar. Você coloca sempre ou aqui em cima ou no máximo aqui. Encostar lá na porta, na geladeira, no motor, pode? Não? Não. Nenhum alimento encostar no motor, porque ele pode congelar. E também não, em algumas que tem mais saídas de ar, você não tampar a saída de ar, tá? Tá. Outra coisa importante é não lotar a geladeira. Porque os alimentos precisam ter um espaço, precisa circular o ar entre eles para que eles consigam se manter refrigerados. Então, o ideal tá? na feira ou no mercado é comprar o que você vai consumir naquela semana. Exatamente, tá? Que evita o desperdício, né? Isso. Uma ideia legal para você não abrir tanto a geladeira e não ficar com a porta da geladeira aberta por tanto tempo é fazer o que a gente chama de cesta de café da manhã, tá? Então, você vai colocar... Isso é o que você vai consumir no café da manhã. Isso. Então, já vem até aqui, olha, com um ganchinho para pegar. Você tem o queijinho, a geleia, margarina, o iogurte, o leite. E aí você usa... Essa aqui acho que não vai caber o leite. Você coloca aqui. E aí, quando não cabe, põe o leite do lado. Isso, assim. E aí, quando você vai tomar café, você traz para a mesa. Então, você não fica com a geladeira muito tempo aberta. Tá. Por isso, além de consumir mais energia, porque ela vai puxar mais a energia, você pode estragar os alimentos ali, né? Pela circulação de ar. Uma coisa importante é a temperatura que você mantém a geladeira. Se você vive num lugar onde a temperatura é acima dos 35 graus, você vai manter no alto, né? Abaixo de 20 graus, no baixo. Nós aqui em São Paulo temos todas as estações no mesmo dia. Então, o ideal é deixar no médio. Mas se você vai ter um evento, você vai ter um churrasco, você vai ter uma festa, que você sabe que vai abrir demais a geladeira, deixa no alto. Agora, queijos, frios, legumes, a gente guarda onde? Queijos e frios, em geral, aqui ou nesse compartimento aqui. Esse extra frio, ele é bom para guardar os frios, tá? E sempre alguma coisa que você quer gelar mais rápido, você coloca aqui. Tá. Tá? E esse congelador, o que a gente põe no congelador? Você pode colocar tanto as carnes cruas, alimentos prontos, você pode colocar fruta, por exemplo. Quando a fruta está começando a passar, você pode picar, colocar num saquinho, tirar o ar e congelar para fazer suco depois. Aquele saquinho que tem aquela pode ser. De fechar, né? Aquela precisão de fechar. Se você não tem, tira bem o ar e amarra, tá? E coloca, você pode usar. Vinho, você pode guardar assim também, ou em forminhas de gelo. Você pode congelar e usar na cozinha depois. E o que a gente põe na porta? Nossa porta ficou na vazia. Porta, pode colocar refrigerante ou a garrafa de água? Não, porque não vai gelar tanto, Pode né? colocar as garrafas geralmente aqui embaixo e você pode utilizar para colocar alimentos secos, por exemplo, docinhos, essas coisas, chocolate. Aqui você pode colocar os temperos que usa ketchup, mostarda, maionese. Maionese pode guardar. Pode, não tem problema. Tá? Aqui agora uma dúvida, o que as pessoas fazem muito, elas abrem a latinha, né, de algum legumes
e coloca na latinha. Pode? Não, latinha não, nunca. Pode contaminar o alimento? Pode contaminar, você tem que colocar ou num vidro ou num potinho plástico sempre bem fechadinho. E uma coisa assim, depois que a gente abre, ele tem uma duração muito pequena. Então você vai, coloca uma etiquetinha, escreve alguma coisa para você saber quanto tempo você tem que consumir aquele alimento. Isso, e para colocar aqui é uma boa também. Você pode separar na geladeira, com algum separadorzinho assim, aquilo que você já tem aberto e que precisa consumir rápido. Porque se você não colocar no local marcado aí na frente, você coloca Você lá no esquece. fundo, você vai esquecer. Exatamente. Por exemplo, você abriu uma latinha de atum para fazer um lanche, você colocou lá no fundo, você não vai lembrar mais dela, né, no dia a dia. Não lembra. Guardar alimentos, o ideal é vidro. Porque além de você não ter a probabilidade de contaminação do plástico, apesar de que tem o plástico próprio, agora não vou lembrar a sigla, mas agora todos estão saindo com essa química. Você usa o vidro, no vidro você enxerga melhor a qualidade do alimento. A qualidade do alimento, se ele está passando, entendeu? E a questão de lavar a geladeira, quantas vezes a gente tem que limpar a geladeira por mês? Olha, o ideal seria de 15 em 15 dias, mas você limpar uma vez por mês, ok. Porém, você nunca deixe as gavetas úmidas, não pode ter umidade. Você sempre presta atenção nas gavetas. Porque é proliferação de bactérias. Exatamente. Agora, a gente tira todos os alimentos para limpar ou vai limpando por camada? Qual que é o ideal? Porque tem gente que tira tudo, descongela e às vezes esse tempo que o alimento fica fora da geladeira pode estragar, né? Inclusive aquilo que está congelado, que está no congelador ou no freezer, o que acontece? Se ele descongelar, você não pode voltar mais. Porque se você volta, ele perdeu todas as propriedades. Então, mas o ideal é não desligar a geladeira, O ideal é não desligar. Algumas pessoas têm a frost free, né? Isso. E não precisa desligar. O ideal é não desligar, mas se vai desligar, mantenha o máximo que você conseguir dentro do congelador. Tá. Para não perder. Porque aí você limpa rapidinho e ela não chega a estragar, a esquentar nada. Com relação à embalagem, a gente vê aquelas embalagens que uma se encaixa dentro da outra, né? Que para armazenar são mais fáceis, elas já ficam certinhas. Você aconselha esse tipo de embalagem, igual ter várias embalagens para vários produtos? Eu acho bom. Desde que seja bem vedado, não tem problema nenhum. Tem que ser aquele... E você tem que calcular também o espaço da geladeira, para não ficar tudo... confuso, né? Agora, a gente fez a janta, fez o almoço, sobrou arroz, feijão, uma batata. Põe a panela na geladeira? Não. Põe num potinho. Se você não tiver um potinho de vidro, coloca num potinho de plástico. Bem vedadinho e também não coloca para trás, deixa sempre para frente para você se lembrar que aquele alimento tem que ser consumido antes. Se deixar atrás, esquece, né? Esquece, não? Eliana, sempre muito boa a sua visita. Obrigada aí pela sua delicadeza, pelas informações. Deixa os seus contatos. Deixo sim. É a Agência Fluir, www.agenciafluirpo.com.br, nas mídias sociais, @agenciafluirpo. Tá bom. E o telefone é 957726876. Obrigada. São Paulo. Obrigada pela participação. Fica aqui para a gente ouvir um pouco mais, viu, Daniel? Sim. A vida não é tão fácil assim.